Américo, a gente vê que o conflito tem escalado muito mais rapidamente do que o conflito Israel-faixa de Gaza. A gente teve semanas a fio de ataques de foguetes vindo do Hamas com ataques de mísseis vindo de Israel. Agora a gente tem o Hezbollah, que tem um poder de fogo muito maior do que o Hamas. Eles têm mísseis teleguiados, é uma tecnologia muito mais avançada. E agora o Gavendo traz uma informação importante da possibilidade de um ataque terrestre, que vai muito além do que tem sido feito até agora. A gente teve essa tentativa de ataque hoje do Hezbollah contra Tel Aviv, principalmente a base do Mossad, que é o centro de inteligência israelense. Gostaria que você contextualizasse para a gente o que significaria um ataque a Mossad feito pelo Hezbollah. É uma escalada ainda maior desse conflito, que eu já chamaria de uma guerra total entre Israel e o Hezbollah. O governo americano, por exemplo, continua dizendo que está trabalhando para evitar uma guerra total. Me parece que nós já temos completamente uma guerra total. Hoje, por exemplo, o governo israelense diz que atingiu 280 alvos diferentes no sul do Líbano. O Hezbollah conseguiu, pela primeira vez na história, isso não é pouca coisa, disparar um míssil balístico que eles diziam que tinha como alvo a sede do Mossad, que é simplesmente o serviço de inteligência, o serviço de espionagem de Israel, que estaria por trás daqueles, como o Michel nos lembrou, Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui nosso objetivo é te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 71. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, deixando aí o like na base da confiança. Hoje temos novidade aí, melhorei um pouco a câmera, mas vamos ao que interessa. Vamos falar sobre Parravtini, vamos falar sobre o conflito que ocorre em Israel e vamos falar sobre os caminhos errados que o Estado sionista está tomando. Bom, logo de cara, vamos dar uma olhada nessa profecia de Parravtini, que diz o seguinte, vamos lá. Irmão, abra os olhos. Já a besta escala as áreas da terra. Ela é dona do homem imprudente que corre atrás da luxúria e do poder do ouro. Irmão, novas guerras logo estourarão. Será a fumaça da primeira fumaça. Ele acusará os poderes constituídos e exigirá padrões ferozes e desprovidos do bem. Você já conhece essa profecia? Já fiz alguns vídeos aí. Já fiz aí alguns vídeos usando essa profecia e ela trata da besta. A besta, ela governa a mente dos homens que correm atrás da luxúria e do poder do ouro. Pois bem, temos aqui mais uma notícia, mais uma questão, porque esse conflito ele faz parte desse momento perigoso que a gente está vivendo, que é o choque entre a velha ordem, comandada pelos Estados Unidos, e a nova ordem multipolar que está nascendo aí com os BRICS. Vejam bem o que acontece aqui. Algumas semanas antes dos ataques em Gaza, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi à Assembleia Geral da ONU e mostrou um mapa com seus planos para um novo Oriente Médio e a formação de um corredor econômico, apoiado por quem? Pelos Estados Unidos, que se estende desde a Índia, passando pelos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Jordânia e Israel, e por fim, todo o continente europeu, né? Porque com o conflito na Ucrânia, o que aconteceu é que eles cortaram aí os laços com a Rússia e, consequentemente, fez com que o gás russo parasse de ser escoado aí em direção à Europa, então eles precisavam de uma alternativa para isso. E a alternativa é justamente o gás e o petróleo que se encontra no Oriente Médio. Vocês vão ver que Gaza ali, a Palestina é muito rica em recursos naturais, né? Então, por isso que eu digo para vocês que esse conflito ele tem sim a sua camada, que é essa questão financeira, e vocês vão ver. Então, meus amigos e amigas, esse conflito de Gaza, ele faz parte de algo maior, ele faz parte dessa guerra híbrida,
que está ocorrendo atualmente. É a terceira guerra mundial, só que não é ainda aquele conflito em larga escala, e sim um conflito que ocorre em âmbito financeiro, que ocorre em âmbito geopolítico, e vocês vão ver, e essa notícia aqui confirma isso que eu estou falando para vocês. Olha só, construção de gasoduto na faixa de Gaza reacende preocupação na região. Com financiamento por parte do Catar e da União Europeia, esse projeto, ao mesmo tempo que pode gerar preocupação para novos conflitos, também traz expectativas mais harmônicas, né? Então, o que acontece, né? O Catar anunciou que vai financiar a construção de um gasoduto para a faixa de Gaza, com cerca de 60 milhões. O projeto deve partir dos campos de água profunda do Leviatã, né? Interessante esse nome, Leviatã, porque Leviatã significa... Leviatã é um termo que pode ter vários significados, né? Na crença judaica, o Leviatã simboliza um poder contrário a Deus. Então o projeto, meus amigos e amigas, deve partir do campo de águas profundas, o Leviatã, né? Também é um monstro marinho ali, né? E ao leste do Mediterrâneo, passando por Israel, para então chegar à faixa de Gaza, levando o gás natural para a matriz energética da região, e também fará parte da iniciativa a União Europeia, que deve contribuir financeiramente com a construção com 20 milhões de euros. O acordo foi anunciado pelo Ministério das Relações Exteriores do Catar e segue uma das tendências de suporte do país ao desenvolvimento de Gaza. Isso porque hoje a faixa de Gaza possui energia suficiente para somente 11 horas de seu dia, uma vez que sua matriz é baseada principalmente em óleo diesel. Na medida que os palestinos tiverem acesso a esse gás, você vai poder gerar energia elétrica para uma população maior. Inclusive, você pode até exportar gás natural ou mesmo petróleo da Cisjordânia para outros povos da região, o que vai trazer paz, né, à ponta, né? Mas tem um porém, né? E ele lembra que até hoje Israel mantém bloqueios terrestres e marítimos à faixa de Gaza, o que prejudica o acesso dos palestinos a recursos naturais. Vale lembrar que a energia de Gaza atualmente depende de Israel em vários aspectos. O óleo diesel que abastece uma usina termoelétrica é proveniente de Israel e vendido à faixa de Gaza por intermédio das Nações Unidas. O restante da energia elétrica é fornecida por uma empresa israelense privada. Então, meus amigos e amigas, não deixaram que esse projeto fosse para frente, claro, porque isso iria trazer independência financeira para Gaza, e o que Israel não quer, né? Ele quer controlar, né? esse pequeno território ali, primeiro por motivações financeiras e segundo porque provavelmente ele se tornaria um problema para o Estado de Israel, já que teria mais recursos para se equipar, né? Se equipar militarmente. A gente continua aqui. Então, olha só, mais essa informação. Território palestino tem gás e petróleo que pode gerar centenas de bilhões de dólares. Aqui está o Netanyahu com um mapa do novo Oriente Médio sem a faixa de Gaza na ONU antes do atentado que aconteceu lá, né? Então, meus amigos, a gente entra nessa foto icônica aqui nessa notícia sobre Yitzhak Rabin. A gente falou em um outro vídeo aqui no canal sobre quem foi Yitzhak Rabin e essa questão do assassinato dele, né? Foi um golpe contra a paz entre israelenses e palestinos, e é muito triste essa história, é muito triste, porque toda aquela conflagração, toda aquela dor, aquele sofrimento entre dois povos irmãos ali que têm as mesmas raízes, iria acabar, né? Iria haver um acordo de paz. E aí eles simplesmente eliminaram Yitzhak Rabin
Mas quem foi que fez isso contra Yitzhak Rabin? Quem foi? Foi esse cara chamado Yigael Amir, que era um radical aí de extrema direita, né? E ele falou o seguinte: ele considerava a esquerda laica israelense todo o líder disposto a devolver as terras aos palestinos em troca da paz. A ideia de dar e receber, encarnada por Rabin, né, como um obstáculo inaceitável para a concretização da profecia divina do grande Israel. Aqui está uma foto emblemática de Yitzhak Rabin e Yasser Arafat conversando ali, dialogando, né, o líder de Israel e o líder da Palestina conversando. E aí a gente entra na profecia, né, de Parravitini, porque o Parravitini parece ter previsto isso. Então, meus amigos, se a gente for contar essa fila aqui, essa fila de pessoas, né, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o que acontece? Benjamin Netanyahu foi o 9º primeiro-ministro de Israel, né? Yitzhak Rabin, ele está aqui, né? É essa figura aqui com o rosto distorcido. Por quê? Porque ele foi executado. Logo depois, Shimon Peres assumiu, né? Depois veio Netanyahu, que está aqui, Sion, com essa descrição aqui, Sion. Parravitini, com a sua vidência incrível, previu isso. E está aqui, o judeu reinará, né? Então, esse momento que a gente está vendo lá em Israel não é à toa, é um momento profético, em que tem muita coisa envolvida, e vocês vão ver uma outra profecia de Parravitini que esses eventos no Oriente Médio podem estar se correlacionando com um grande conflito aí de proporção global. Então, olha só a maluquice do cara que executou Rabin, né? Ele fazia parte de uma organização radical, né? E ele falava assim: não matarás, é só isso que vocês conhecem da Bíblia? E aí ele era radical mesmo, né? Os prisioneiros árabes têm mais vantagens do que eu. Não fiz nada para impedir o processo de paz. Não existe um processo de paz. O que existe é um processo de guerra, né? Ele falou isso. O país não liga para um premier eleito pelos 20% de árabes. Chamava os que elegeram Yitzhak Rabin de árabes. Tem um filme sobre Yitzhak Rabin, Os Últimos Dias de Yitzhak Rabin, que ganhou o prêmio Nobel, ele junto com Yasser Arafat. פגיעת כדור ליד עמוד השדרה עם פגיעה בעמוד השדרה. ויבואו עליו כל הקרנות אמן ואמן! Executou Yitzhak Rabin com 3 disparos ali pelas costas, né? E feriu segurança também. Muito triste. חובה להרוג אותו. יש חוקים בארץ, לא? עם שלם בוחר בבן אדם, אתה מחליט שצריך להרוג אותו? כיכר מלכי ישראל היו יריות לפני שעה קלה. תרשו לי לומר שאני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. Então a gente tem aqui um outro trecho de um vídeo, vou mostrar para vocês sobre o Yitzhak Rabin. Mas quando ele foi eleito primeiro-ministro pela segunda vez, em 1992, ele entendeu
que o melhor caminho para acabar com a violência na região era a via dos diálogos. Ele assinou, em 1993, junto com o líder da Autoridade Palestina, o Yasser Arafat, os Acordos de Oslo, que eram uma série de tratados para tentar acabar com a hostilidade na região. Na cerimônia de assinatura do tratado, na Casa Branca, em Washington, ele emocionou o mundo ao dizer para o Arafat a seguinte frase: "A gente diz para vocês, em alto e bom som, chega de sangue e de lágrimas. Chega." Por esses esforços, em 1995, o Rabin recebeu nada menos do que o Prêmio Nobel da Paz, junto com o Yasser Arafat e o ministro das Relações Exteriores de Israel, o Shimon Peres. Mas naquele mesmo ano, o primeiro-ministro foi vítima da mesma violência que ele vinha tentando combater. A equipe de segurança pediu para o Rabin usar um colete à prova de balas para fazer o discurso na noite daquele dia 4 de novembro de 1995. Mas ele se recusou a acreditar que algum cidadão do seu próprio país pudesse representar um risco para ele. Rabin fez um discurso emocionante, celebrando a paz diante de uma praça repleta de gente. Logo depois, ele foi assassinado por um extremista de 25 anos chamado Yigal Amir. Assim como uma parcela da população de Israel, o extremista era contra as negociações de paz com a Palestina. Isaac Rabin morreu 1h30 depois dos tiros. A morte dele enfraqueceu os esforços para implementar os itens acertados no Acordo de Oslo. Então, meus amigos, a besta matou Yitzhak Rabin e enterrou ali aquele acordo que previa dois estados, né, que previa que haveria o fim dessa violência, né? E aí entra essas figuras asquerosas, chamada Ben-Gvir e Smotrich, que são racistas, são pessoas desprovidas de qualquer sentimento ali de compaixão pelo ser humano, né? Então, quando o primeiro-ministro israelense Isaac Rabin foi morto, em 4 de novembro de 95, o jovem Itamar Ben-Gvir, com seus 19 anos, comemorou. E ele fazia parte, assim como o Assassi, né, e Gal Hamir, de um grupo de radicais de extrema-direita que odiava a ideia de acordo de paz com palestinos. É exemplo do de Oslo, que Rabin havia assinado 3 anos antes. Então, infelizmente, existem essas figuras que estão aí nesse governo de Israel que não querem a paz, né? Eles querem conflito. Israel revela documentos que mostram anos de preparação do grupo lá para o ataque de 7 de outubro. Então, eles sabiam disso. Então, outro artigo que fala sobre isso, Israel sabia do plano dos ataques, mas ignorou, né? Aí entra uma parcela da população de Israel que realmente não parece ter sentimento pelo próximo. Aí nessa questão aqui eles debocham da destruição em meio aos escombros aí da cidade, né? E aí a gente entra nessa profecia de Parravtini aqui, né? Que diz o seguinte: a guerra no Oriente sem descanso dará o tom para o fim do fim em 66. Em 66, o homem se olhará no espelho do fim e quererá morrer, mas não poderá. A explosão atinge as Antilhas. Novamente as Antilhas, né? O que será que vai acontecer nas Antilhas? Será que seria um meteoro? A gente não sabe. Mas ele fala de guerras no Oriente Médio. Mais uma aqui, né? Essa profecia ela merece uma análise aqui no canal. Futuramente eu vou fazer. Mas diz aqui: Palestina, Israel, princípio do fim, começou em 2000. A gente tem vários símbolos aqui interessantes, né? Essa profecia de 1951. E os rabinos aí ultra-ortodoxos acreditam que o verdadeiro reino de Israel vai ser, no futuro, vai ser um reino espiritual, não um reino material, um reino físico, né? Como querem os sionistas. A gente tem mais uma profecia que fala aqui, ó, Sion será Sion. Então, uma serpente aqui com as presas, uma adaga, Israel no mundo, né?
Israel sobre o mundo, sobre um globo, uma figura aqui que parece que foi assassino, né? E é uma prática muito comum pelos serviços secretos de Israel. A gente tem vários exemplos. Inclusive o Yasser Arafat, ninguém sabe as causas da morte dele. Ele ficou doente, de repente, e morreu dentro de pouco tempo. E há suspeitas que ele tenha sido envenenado, né? E essa profecia é muito emblemática, porque a gente tem aqui um mapa de Israel, nessa figura, tem um número 5 que a gente viu na outra profecia, né? Sendo repetido, temos aqui a besta comandando Israel, temos um equipamento de guerra aqui, que é a forma como Israel trabalha aí, né? Através da guerra, através da intimidação, né? E aqui Sion, essa figura estranha aqui com várias foices, né? A foice na mão, foice na parte de trás aqui, uma outra foice aqui, mostrando que a destruição, a guerra e a morte faz parte de Sion. Então, meus amigos, o verdadeiro reino de Israel vai ser espiritual, né? Como dizem aí os verdadeiros judeus, os rabinos ortodoxos, que são contra esse sionismo, né? Essa profecia aqui diz o seguinte, ó: Israel viu, verá, não verá, mas verá sob uma nova luz da sua realidade e cantará. Né? Profecia de 72. Né? Então é diferente do que acontece hoje. A Israel de hoje é essa Israel aqui. É essa Israel aqui. A Sion. Essa daqui é diferente. Então, meus amigos, quero deixar claro que eu não sou contra Israel, sou contra essa forma de governar, sou contra a violência, sou contra essa forma de intimidação, né? Sou a favor da paz, sou a favor das vias diplomáticas e não é o que acontece. E não sou a favor de nenhum grupo, desses grupos terror, nananã, né? Não sou a favor de nenhum desses grupos. E não concordo com a forma deles de violência, né? Sou a favor da paz, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixem um like, compartilhem, curtam. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!